Oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a alegria, a honra de receber Laerte Coutinho, ela que é roteirista e uma das maiores chargistas, cartunistas do Brasil. Seja muito bem-vinda, Laerte, estou muito feliz de te receber. Muito obrigada pela apresentação. Nossa, eu que agradeço a tua presença aqui. E aí? E aí? Então, eu tô bem, eu quero saber se tu tá bem, antes da gente começar a nossa conversa. Tudo certo? tô funcional. Que bom, isso é importante. Laerte, eu quero que a gente comece do começo. Eu quero que tu nos conte como é que o desenho te encontrou, ou como é que tu encontrou o desenho. Esse é o começo. Eu acho que sim, né? Não, talvez o começo seja antes disso, né? Eu não pensava em ser desenhista. Eu só considerei ser desenhista depois que várias outras coisas falharam. Ah, é? Tu tentou outras profissões? Eu cheguei a tentar, mas eu me encaminhei assim para a área de música, para a área de cinema, para a área de teatro. Quando eu estava na faculdade de comunicações, eu estava fazendo música. E o meu plano secreto era ir para cinema ou teatro, ou as duas coisas, e com música, sabe? Eu estava a fim de trabalhar nessas áreas. Mas eu gostava muito de desenhar também, e um professor meu daquela época me convenceu a investir mais seriamente na área de desenho. Ele percebeu, o professor Billy, percebeu que era o que eu curtia, era a minha linguagem preferencial, né? Uhum, de expressão. E como é que foi depois, assim, chegar a tornar isso uma profissão? Porque... Essa foi outro mistério também, porque a minha família é de uma situação bem legal, assim, socialmente bem legal. Eu nunca precisei trabalhar. Então eu trabalhei assim na hora que pintou um momento, assim, meio que eu amadureci meus neuroreceptores para essa coisa de trabalhar, porque eu não precisava. Então eu fui trabalhar já num degrau, assim, num patamar muito bom. Eu desenhava, as pessoas aceitavam o meu desenho como uma coisa bem feita e profissional, assim, e eu já comecei estagiando, né? Estagiando já fazendo, na verdade. Comecei a fazer ilustrações para uma revista que chamava Banas, era uma revista de economia. E eu fiquei trabalhando ali, recebendo e conseguindo viver disso. Eu estranhamente olhei o que recebia e percebi que eu conseguia pagar meu aluguel, conseguia pagar a gasolina no carro, conseguia pagar um monte de coisas. E eu falei, Paulo, cheguei, né? Sim, sim. Isso foi na década de 70, isso, né, Laerte? Foi na década de 70. Em plena ditadura militar, assim. Era o que tinha. Sim. E como é que foi esse ambiente? Como é que era esse ambiente também no mundo das artes, né, do cartoon? Foi aí que encontrou os três amigos? Foi aí que se formou ali junto com o Glauco Angeli? Foi um pouco depois? Foi bem mais tarde, foi já nos anos 80. Nos anos 70, eu estava nesse movimento de faculdade, primeiro emprego, tal, não sei o que. Eu fazia parte do Partido Comunista, eu tinha também um projeto político e fazia parte de uma luta organizada contra a ditadura. E o meu trabalho não era exatamente uma militância feroz. Panfletária. Não, era panfletária no momento que precisava panfletar. Agora, eu trabalhava também, como eu disse, na revista Banas, que era uma revista de economia, que não era economia para empresários, né? E trabalhava na Placar, que é uma revista de futebol,
de esportes e trabalhava, e trabalhava onde podia. Fazia trabalhos também para movimentos e para esses momentos que politicamente significavam um evento, uma reunião, um show, uma coisa assim. Eu estava envolvida nessas atividades. Isso foi, os anos 70 foram meio isso para mim, assim. E aí, quando chega lá nos 80, que tu junta os 3 amigos e já está num período mais se encaminhando para um fim, né? Para um processo de luta de abertura. Os anos 80 foi o meio do começo do fim. Eu encontrei, conheci o Angeli e o Glauco, né, na lida de jornalismo, na lida de cartoons e tudo. E eu fazia parte de um projeto jornalístico e político chamado Alboré, que fazia trabalhos para a imprensa sindical. E eu estava saindo da Alboré, estava saindo da Gazeta Mercantil e estava saindo do Partido Comunista também. E eu estava indo para os quadrinhos. Quadrinhos nessa época era basicamente o Angeli e a Chiclete com Banana, que foi uma criação dele e do Toninho Mendes, da editora Circo. Aí, lá fui eu e passei a fazer também trabalhos ali para as revistas. Foi aí que surgiram os Piratas do Tietê, fui dentro da Chiclete com Banana, depois virou uma revista à parte. Esse é um resumo dos anos 80 para mim. E tu, nesse período, tu trabalhava com personagens, né? E isso depois foi mudando. Hoje tu já não tem um personagem específico, né? Eu sempre trabalhei muito mal com personagens. Assim, eu sempre tive muita dificuldade para lidar com personagens. Um amigo meu falou que isso reflete uma dificuldade de lidar consigo próprio. Assim, para fazer uma personagem, você precisa dar um mergulho naquela pessoa. Isso equivale a um mergulho em si próprio, porque você que está criando aquilo, né? Então, essa dificuldade, que é uma dificuldade que eu tenho até hoje, me fez trabalhar com personagens de uma maneira um pouco lateral, assim, vamos dizer. Eu criei personagens que tinham características interessantes e que, baseada nessas características, desenvolviam aventuras também. Os Piratas do Tietê, por exemplo, que personagens são os Piratas do Tietê? Não são, eles são estereótipos de piratas, que é o que me interessava fazer, né? Uma personagem que fosse assim, reconhecida na primeira olhada. É pirata, perna de pau, olho de vidro, pirata. E estão no Tietê, estão numa cidade em São Paulo e navegando com uma nave do século XVIII no Rio Tietê. Isso para mim era suficiente. Então eu não trabalhava as pessoas, as figuras, cada alminha daquelas. E também os outros personagens que eu criei, que foram Deus. Só isso. O meu Deus era uma pessoa, era um ser humano, na verdade, que reagia com as coisas. O bacana da coisa para mim é que ele era Deus. Essa que era o charme da história. Era uma pessoa, um velho de barba branca, andando por aí, fazendo coisas, tendo ideia, como se fosse alguém. Uhum. Mas era Deus. E eu tinha Fagundes, o puxa-saco, eu tinha os gatos, então todos esses são personagens meio, eu não sei, talvez eu esteja sendo meio exigente comigo mesmo assim, porque eu acho que eu tenho dificuldade com personagens. Mas ver que eram bons. Eu adoro. E na verdade eu acho que talvez a dificuldade do personagem, eu falando de um lugar que não desenho nenhum boneco de palitinho, né? Mas eu acho que a dificuldade do personagem deve ser de manter a essência dele viva, assim, né? Porque esse personagem ele precisa ter sequência, ter histórias, ter um nascimento, ter uma continuidade de vida. Isso talvez seja uma dificuldade dos personagens. Então, é dar um mergulho na pessoa.
as pessoas têm história na medida que têm conteúdo, né? Elas têm projetos, então fazer essas projeções implica você ter um ponto de partida com substância, né? E eu não sei, eu tenho dificuldade com isso até hoje, acho. E tu também tem um trabalho na televisão, né, Laerte? Quando surge isso? Em que momento a televisão te encontra? Roteiro, programas de TV? Eu fui convidada para fazer parte da TV Pirata por um amigo que é o Cláudio Paiva, que também é da área de cartoons, e também é desenhista de quadrinhos e tudo. E ele convidou a mim, ao Glauco, ao Angeli também, para fazer parte da equipe. Porque havia uma vontade de renovar a linguagem de humor na televisão, que era herdeira da linguagem de humor no rádio. Né? Até aquele ponto, assim, trabalhava-se o humor na TV uma espécie de consequência do humor de rádio, que foi muito vivo, né, na cultura brasileira. Então, naquele momento, procurou-se também outras origens, e encontrou-se isso nos cartoons, no humor gráfico, no humor da imprensa nanica, que estava gerando naquela época Caceta e Planeta, estava gerando o Planeta Diário, Caceta e Planeta Diário mais Caceta, né? E em São Paulo estávamos nós, eu, o Angeli, o Glauco, o Luiz G. Gonzalez, e a gente foi convidada a fazer parte desse projeto. Eu fui e o Glauco também. O Angeli fez parte depois da TV Colosso. Aí também foi convite de uma pessoa que é o Ferré, que era do grupo Sem Modos, lá do Rio Grande do Sul. E o Ferré estava criando um programa na TV Globo. E ele chamou a gente, porque ele também era dessa área, né? E foi isso. E tu achas que... Eu queria também que tu falasses um pouco desse processo do humor hoje, assim, né? A gente viu recentemente todo um debate em cima dessa questão do Léo Lins, aquele humorista que, inclusive, né, enfim, fala piadas racistas, homofóbicas e tudo mais. Você já respondeu, não? Mas eu queria saber, assim, de te ouvir, assim, tu acha que o humor pode tudo? Então, né? Tu acha que pode, não é sobre o... Não, e se naquele período também existia isso, só que era uma coisa que era muito mais... Não existia o que chamam hoje, que eu não gosto desse termo, mas que chamam de politicamente correto, ou seja, não se falava sobre essas questões, não se tinha... Era outra época, sim, era outra época. Eu acho que as linguagens todas, elas têm vínculo com suas épocas, têm vínculos com as possibilidades éticas e culturais das suas épocas. Sim, naquela época não é que não existisse um movimento LGBT ou um movimento feminista, existiam, mas o impacto das reivindicações dessas populações não era tão grande ainda. Eu acho que o fato de terem crescido é um fato positivo, que mulheres, que negros, que LGBTs, indígenas, judeus, todas essas populações que foram sempre ridicularizadas e avacalhadas à vontade pelo humor, que elas tivessem um momento de dizer, não, peraí, não tá gostoso, não. Tá gostoso pra você, pra mim não tá. Sim, só é engraçado quando todo mundo ri, né? Pois é. Então você vai sempre ter uma plateia de pessoas que vai dar risada de piada de fanho, piada de anão, piada de negro, piada de tudo. Você vai ter isso. Mas o que eu posso fazer? Um bando de idiota. Sim, e hoje quase considerado criminosos, né? Porque hoje a gente tá também convivendo não só com entidades relativamente mais organizadas do que naquele tempo, mas com um fenômeno que não existia naquele tempo e que era inimaginável, que é a rede social.
E a gente não pensava nisso, a gente pensava no máximo em ter um telefone que tivesse uma televisãozinha para você ver com quem você estava falando. Mas a gente não pensava em rede social. Isso é um fato novo. E as repercussões e as implicações de existirem redes sociais também são fatos novos. Eu acho que a gente faz todo sentido isso ser examinado. Não estou já falando de regulamentar, porque tem que ser examinado, tem que ser... Controlado de alguma forma? Tem que ter alguma coisa. Ou então não tem controle nenhum e todo mundo come, manda bala. Eu não sei se é assim. Que é um pouco do que é já hoje, né? Não sei, é o que dizem que é nos Estados Unidos, e olha a merda que eles estão fazendo lá. Sim, e querendo fazer aqui, né, a todo custo. E como é que é hoje produzir os desenhos, os cartoons nas redes, em relação às redes sociais, assim? Tu tens a tua página lá no Instagram, tu usa as redes sociais, como funciona o teu trabalho hoje? Eu não lido muito bem com o Instagram, eu me atrapalho muito. Eu não sei se é a minha idade, se é aquela monoaminoacidase, porque diz que quando a gente fica velho a gente não consegue mais lidar com nada. Eu ainda consigo lidar com algumas coisas, caixa eletrônica, ainda vai. Mas Instagram eu não consigo, eu não compreendo, não consigo, não entendo, não sei me organizar ali. Então, o meu perfil no Instagram é gerido por um amigo, que é o Einar, e ele cuida de publicar coisas ali, gerenciar coisas, enfim, de fazer o que é preciso fazer. Eu lido com o Twitter, que agora é X, e Blue Sky, que é parecido com o Twitter. É isso. E tu acha que isso facilitou alguma coisa, que ajuda no alcance do trabalho? Acho que ajuda, mas eu sou antiga, eu não sei medir essas coisas com precisão. Eu acho que alcança, assim, eu publico uma tira lá, a Folha pede que a gente dê uma defasagem em relação ao que saiu no dia, justamente porque eles vivem de assinatura. Né? Claro. Então eu dou esses 2, 3 dias e publico. E aí as pessoas comentam imediatamente. Isso é uma coisa que a gente não tinha. A gente publicava uma coisa numa revista, daí leitores escreviam uma carta. Beleza, né? Cartas à redação. E essas cartas eram lidas, no outro número, dali a 2 meses, a gente respondia. Veja só, fulano, de não sei onde. Tu sente alguma nostalgia em relação a esse tempo, Laerte? Eu não lembro muito bem das coisas, sabe, Mafra? Eu confundo coisas, então eu não sei se sentir uma nostalgia de esperar 3 meses para receber uma carta, para responder uma carta. É tudo relativo, porque a gente também, quando se comunicava com publicações, a gente esperava 3 meses. Era assim. A gente, para ir uma viagem para o Rio de Janeiro, contava com um dia inteiro, assim, apesar de... Enfim, era outro tempo, eu não lembro direito, assim, como eu me sentia. Ter uma nostalgia, não sei se eu tenho, não. É que a gente fala tanto assim porque esse processo das redes sociais, né? Eu converso com o Nicoleles, por exemplo, né? Que a gente fala sobre essa questão das subjetividades, o quanto as redes sociais elas mexem com a própria subjetividade, com a criatividade. E tu sentes isso? Tu achas que isso tem a ver mesmo, assim, que essa questão de termos um tempo, né, esses 3 meses para ler e responder a carta, ela te dava um tempo maior de pensar, de amadurecer a resposta, de responder, e que hoje o imediatismo das coisas pode atrapalhar no processo criativo, por exemplo? Não sei se atrapalhar exatamente, mas cria uma outra dinâmica. Com toda a clareza, cria uma outra dinâmica. E tem problema geracional também. Pessoas que nasceram no ano 2000, que não são poucas, elas já nasceram dentro, mergulhadas nesse oceano que é
a rede social, o que é a internet, o que são essas possibilidades de busca, de coisa, e tudo imediato, né? Pessoas como os meus filhos, que nasceram nos anos 80 e 90, já tem uma parte da existência num outro ritmo. E pessoas que nem eu, por exemplo, que nasceram nos anos 50, bom, quase toda a vida foi fora disso. Então eu tenho que aprender de novo. Como é isso? Instagram? Para que serve? Então, todas essas coisas criam gerações que estão convivendo. Então, a rede social, o mundo internetico, obriga a uma convivência de gerações que são diferentes, que não estão simétricas, elas estão ali, cada uma fazendo o que pode. Assim. Quem nos governa, por exemplo, quem está no governo são pessoas de uma geração até antes da minha. Sim. Sim, e justamente se cobra isso, né? De que não consegue comunicar, que tem essa dificuldade. Nesse último Papa, eu percebi pela primeira vez que tem um Papa mais jovem que eu. Eu nunca tinha vivido essa situação. O Papa é mais jovem que eu, vários anos. Sim. Pois é, percebe? A gente tem cenários inusitados, né? E cada vez mais, né? Algumas dessas coisas eu acho positivas. O Papa mais jovem, por exemplo, eu acho positivo. Agora, essa angústia que a gente sente por não estar por dentro de tudo, assim, lembra da garota Papo Firme? Está por dentro de tudo. Era fácil estar por dentro de tudo. Assim, né? Deus sabe, 2 ou 3 revistas ali, pronto, você estava por dentro de tudo. Hoje não, você não está. Estar por dentro de tudo implica você ter assessores, ter um time de pessoas. Sim, te atualizando, porque o tudo é um mundo muito grande, muito rápido, muito veloz, né? Agora a gente está mesmo vivendo, e é isso, né? A comunicação pautada pela velocidade e pelo imediatismo e por quase muito pouca análise das coisas, né? Pois é. A gente não consegue se aprofundar mais sobre os temas. E ao mesmo tempo demanda de posições, né? Você não se posicionou sobre tal coisa? Como é que você se posicionou sobre tal coisa 5 meses atrás e agora você deixa passar esse bonde? Gente, para começar, a gente não é obrigado a tudo. Sim, que nem a Luana Piovani tem até aquele meme, né? Tudo tem que se posicionar, né? Enfim. Meter o pau na internet é fácil também. Quero viver sem ela. Meter o pau fora dela, né? Nossa, eu fiquei sem celular já em algumas ocasiões, é duro. Você tem que explicar para todo mundo, eu estava assim, sem celular. O que você estava sem celular? Eu estava sem celular. Como assim sem celular? Como assim? Sim, porque é quase uma extensão do corpo hoje das pessoas, o celular, né? Estamos nessa metamorfose. Pronto. Chegamos onde a gente queria na conversa, é isso. Pronto. Isso. Falar em metamorfose, Laerte, eu quero falar também desse processo de transição tua, assim, de encontro de gênero, né? Dessa mudança. Isso estava presente já no teu trabalho desde o início? Atravessava a tua vida de alguma forma? Como foi esse encontro com a Laerte? Não sei, é bem recente mesmo, para falar a verdade. Né? Simultâneo à internet. E nós tem relação, porque quando essa ideia de transitar dentro de gênero apareceu para mim de uma forma mais ou menos organizada, também eu encontrei na internet grupos que faziam isso, que se organizavam em torno desse tipo de interesse, que era o Brazilian Crossdresser Club. Era um grupo de pessoas que se encontrava, e isso
ter um grupo de apoio é fundamental em qualquer situação. Então, naquele momento, foi fundamental para mim, como foi fundamental para muita gente também. Então, a ideia de transitar, a ideia de viver num gênero diferente daquele que foi designado por você, é uma ideia recente. Não, é uma ideia antiga. Mentira. É uma ideia antiga, mas a viabilidade social dela tem essa conexão com a internet. É recente, portanto. E aqui existem travestis, existem vivências diferentes dentro de gênero, é histórico, desde os chamados primórdios. Mas eu acho que a internet trouxe uma mobilidade para essa ideia que é inédita. Para mim foi muito importante conhecer pessoas que também viviam esse tipo de ansiedade, esse tipo de angústia, esse tipo de desejo. E foi assim. Tu achas que tirou da marginalidade? Antes era um tema marginal, um tema que ficava muito escondido. Doença, pecado ou crime? Quando a gente descobriu que não era doença nem crime, tinha a parte do pecado, que era mais difícil de lidar, né? E aí eu acho que ajudou, sim, foi importante. Para mim não foi por onde eu comecei. Eu comecei a pensar nas minhas mudanças assim a partir de orientação sexual. Eu estava querendo lidar com o meu desejo por pessoas do mesmo sexo que eu, que era homem. E aí, quando eu aceitei isso, quando eu consegui um certo equilíbrio com isso, eu comecei a pensar na possibilidade de gênero também, que para mim, até aquele momento, era motivo de produzir piadas, produzir histórias de travesti, produzir situações. Eu tinha feito já nos Três Amigos, tinha feito já um monte de ocasiões, piadas e pequenas histórias e roteiros assim com travestilidade. Só que era ainda uma ideia dentro da lógica do ridículo. Quer dizer, a travesti era uma personagem de farsa. Né? Quase uma palhaça, assim. Ao contrário da menina que aí está carregada de drama. É uma menina que precisa se proteger, ou uma menina que em uma circunstância precisa fugir, disfarçada. Então, a transgeneridade masculina tem uma carga de drama que a transgeneridade feminina não tem. Ela é sempre vista como coisa ridícula, né? Como piada. O batom tem as pernas peludas. E como é que foi na verdade, esse encontro, né, e essa separação entre esses gêneros, né? Hoje a gente fala muito feminismo cada vez mais sobre a masculinidade tóxica, o quanto o machismo também afeta os homens, as vivências das mulheres nesse mundo. Como foi isso para ti nesses dois seres, Laerte? Não sei dizer, Mafê. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se há um conflito entre o Laerte, que era um homem, e a Laerte hoje. Tem, claro. Isso, é isso que eu queria entender, assim, se tem um conflito e qual foi essa relação que tu estabeleceu contigo mesmo, né? Depois dessa transição. Eu não sei se eu estabeleci. Eu ainda olho o meu corpo e falo pelada, né? Uhum. Não sei quem é esse cara. Mas eu entendo o que eu estou vivendo, eu não sou uma louca. Sim. Então eu entendo o que eu estou vivendo. Em algum momento dessa minha trajetória, eu também fiz considerações a respeito de processos cirúrgicos, a processo implantar isso. Eu já pensei em várias saídas. Assim. Algumas das conclusões a que eu cheguei, algumas das respostas que eu cheguei foram baseadas em motivos assim, meio prosaicos, tipo, eu estou velho, eu não sei, eu aguento uma cirurgia nessa altura do campeonato. E de fato, é uma cirurgia difícil, pesada, complexa, não é uma coisa assim fácil. Sim, imagino.
Deve ser. Mas essa questão é só com o corpo ou com as vivências? E aí eu te pergunto dos conflitos justamente por isso. Por exemplo, não sei se a palavra perdão é forte, assim, mas tu perdoou o Laerte homem nas coisas que ele fez de omisse? Por exemplo, hoje que tu é uma mulher... Perdoar não, é muita besteira. Porque o homem faz omisse, né? Não tem que a gente fazer. Eu que escondo. Eu procuro não revelar. Eu fiz muito omisse, claro. Eu fiz bobagens e besteiras em outros campos também, além de gênero. Além de omisse, eu me comportei mal do ponto de vista de classe também, sabe? Coisas de classe média, coisas de não sei o que, eu também me comportei desse jeito. Ou como branca, como pessoa branca numa sociedade que é racista, que não sei o que. Eu fiz merda em várias circunstâncias, um espectro amplo de atividades. Assim. Homem também. Eu, sei lá, procuro me comportar. Muito bom. E Laerte, tu é uma trans idosa, né? A gente pode dizer, que é uma coisa fora da curva, né? Porque as pessoas trans, elas sofrem uma série de violências, de marginalizações e a gente não tem uma geração, até agora, acho que a partir de um período recente, está começando a ter essas trans que vão envelhecer, que vão se tornar idosas, né? Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso, tu inclusive faz parte de associações. Como é que tu vê o período que a gente vive hoje, com essa relação com as mulheres trans, né, com as pessoas trans LGBTs, inclusive à frente desse fascismo crescente, bolsonarismo e tudo isso, né? Eu acho as coisas meio óbvias. O Mafê, não sei se eu sou uma discursadora muito boa, não. Eu acho que é isso. Tem algumas coisas que são óbvias e estão na cara. O Brasil é um país ambíguo, tem grandes momentos, tem parada LGBTQIA+, elegeu a Érica Hilda, elegeu a Duda Salabert, mas é isso, mata um monte de gente, ainda mata um monte de gente. Então, a gente medir se está havendo avanço ou não, eu acho que está havendo avanço. Eu acho que essas pautas todas têm se colocado de maneira mais aberta, apesar de todas as dificuldades, mas ao mesmo tempo as conquistas que se observam nesse campo não são permanentes. Então você conquista aqui o negócio do casamento igualitário, não por lei, mas por decisão do STF. E amanhã ou depois é muito possível que essas coisas todas sejam revertidas, que nem estão acontecendo nos Estados Unidos. Tem conquistas lá que estão voltando atrás. Estados que voltam, né, limpam, mas chama, proíbem de novo coisas que estavam permitidas. Enfim, essas variações todas não permitem a gente chegar e falar, não, estamos caminhando para um período de... Quando eu era comunista tinha isso, assim, né? Os comunicados, o mundo caminha para o fim do capitalismo. Vocês caminham. Sim, agora a gente caminha meio só viu no fundo do poço, assim, né? A gente vai... O mundo caminha na beira do abismo. Eu sei que a sua pergunta era sobre o que de tu, como que tu, eu acho isso, como tu sendo quase que, né, uma geração que está envelhecendo e que é trans, né, que eu acho que está vendo esse processo, assim, de uma outra geração anterior que não chegou a envelhecer, que não conseguiu envelhecer, né. Pois é, o problema é quem vai cuidar da gente. Sim, mas eu acho que esse é um grande dilema para todos nós, né? Também das pessoas. Então, tem disso tudo. Né? Estar velha é uma carga difícil, assim, não abarca só os problemas de gênero, tem problemas
básicos, né? Onde eu vou morar? Quem vai cuidar de mim? E muita gente está ficando velha também, não é só... Sim, são as pessoas geral. Que bom, né? Que as pessoas cheguem com uma saúde. Tem gente que não morre. Enfim. Sim. Apaga essa última frase. É isso, as pessoas estão vivendo cada vez mais, isso é um fato. Pessoas centenárias já não são mais fez 100 anos. Mais um fez 100 anos. Então, tem sido muito comum isso. E os problemas anexos a isso vão se amontoando, porque a pessoa que faz 100 anos, ela é necessariamente mais frágil, bem mais frágil. Ela precisa de cuidados e atenções que pessoas de 50, 40 anos não precisam. Então, esses tudo são dados que a gente tem que prestar atenção, né? E essa questão também da solidão, né? Porque tu vai envelhecendo e tu vai perdendo pessoas, tu vai, né? À medida que tu vai ficando, outros vão indo, né? E isso também, né? Essa questão da própria solidão nessa fase da vida, né? Bom, mas também você está trazendo problema. Vamos mudar de assunto. Laerte, eu vi tu falando também numa entrevista que na eleição passada, em 2022, né? Foi 2022 a eleição passada? Né? Para a presidência nacional? O presidente? Não, 2022. Tá certo. Que tu falavas assim, que em 2018, até que, né, a gente se apavorou com a questão do Bolsonaro e do bolsonarismo, mas que em 2022 era para ti inconcebível que o Brasil pudesse estar perigando eleger esse cara. E hoje a gente está vivendo tudo de novo. Não ele, mas eles com força, incomodando, fazendo essa baderna no Brasil, nos deixando o tempo inteiro em atenção. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tu que viveu lá a ditadura militar e agora essa fase do bolsonarismo, como tu vê tudo isso? Eu não sei, eu também fico bastante incomodada porque naquela época, como se disse, havia comunicados desse tipo: o mundo caminha para o socialismo, não sei o que, é inevitável, as crises sucessivas do capitalismo vão levar à derrocada final. E eu ficava pensando, essa derrocada não só não aconteceu, como aconteceu a chamada derrocada do outro lado. Sim, do comunismo. E agora, onde que a gente se apoia, né? Tem experiências socialistas no mundo inteiro que podem ser apreciadas e de onde a gente pode tirar grãos de esperança, assim. Mas é isso. O que faz com que o Bolsonaro ainda seja uma pessoa digna de votos ou receba votos, né? Usar a palavra digna com ele é difícil, mas que receba votos. Como é possível? Por que isso não é evidente? Não sei, eu tenho me questionado, eu tenho me perguntado assim, por que isso não é evidente? Até que ponto nós não estamos falando sempre nos nossos grupos, onde todo mundo já está de acordo em que o Bolsonaro é um monstro? Muito bom. Como criar essa rede de tráfego de opiniões? Não sei. Eu vejo pessoas tentando estabelecer rodas de debate, assim, o Jones Manuel, por exemplo, que eu acho muito interessante. Eu não teria cacife para isso, não. Eu discuto muito mal. Eu tenho argumentos frágeis. Quando alguém me coloca na parede, me cutuca, eu fico, agora eu não sei o que responder. Então, quando eu penso em Bolsonaro, quando eu penso em direita e tudo, eu fico achando várias coisas. Uma é isso. De onde eu tirei essa fragilidade de argumentativa que me aflige hoje? Onde eu fui buscar isso assim? Pode ser que eu tenha sempre sido assim, porque eu tenho preguiça de ler, eu não leio muito. Eu fui uma comunista que nunca leu Marx, por exemplo. Tentei ler uma adaptação do Capital lá, não deu certo. Eu tropecei, 3, 4 páginas já vai embora. Filosofia também. A única coisa que eu li assim, de teoria,
de um galardão da cultura humana foi o Freud, o livro dele sobre humor, que aí era a minha área. Gostei muito. Aprendi muito. Agora, sabe, economia, filosofia, caminhos, eu não sei, estou apanhando sempre disso. Mas a gente vê as tuas charges e elas são quase uma síntese. Não parece que aquilo é de alguém que não sabe nem mexer no Instagram. Não parece. São uma síntese. Essa última agora que eu vi, pelo menos a que eu vi do Trump quebrando, né, ali os três poderes, né, negociar como com isso, né? Pois é. E ali está uma síntese do que a gente está vendo. Eu quis lembrar uma coisa que me pareceu muito clara, que o Trump está fazendo algo muito parecido com o que as pessoas fizeram no dia 8. E você não tem que negociar, não é? Não. Ali você tem que impor limite e falar, não, isso não pode. Então, alguém tinha que chegar para o Trump e falar, isso que você está fazendo não pode. Deveria ser alguém lá na casa dele, algum adulto ali por perto. Mas não tem. Mas eu acho que o próprio Estados Unidos, né, a própria política interna dos Estados Unidos, acho que vai dar algum recado para o Trump. Não é possível, mais ou menos. Parece que o que está mais afligindo o Trump nesse momento é a lista do Epstein, né? Que é uma questão moral, né? Que é uma questão de, sabe, pedofilia, não sei o que, blá, blá, blá. Não, ninguém está questionando que o cara é um louco, é um demente, é um escroto, é um monstro. Ninguém está questionando isso. Não, ele está fazendo mexendo nas taxas, é preciso, né? Tudo, sabe, é uma movimentação completamente irracional, louca, como disse o Bannon, jogar merda no ventilador o tempo todo. Então, que a coisa esteja vindo agora da área moral é meio parecido com prenderem o Al Capone por questões fiscais, assim, porque ele devia para o imposto de renda. Ele matava gente, vivia de tráfico disso, de prostituição. Não, ele devia para o imposto de renda. Aí foi preso. Aí mataram ele dentro da prisão. Sim. E é também porque essa questão moral apavora essa gente, porque eles utilizam a questão moral como arma também, né? Pois é. Mas e aí, você vai ficar pegando o cara em contradição? Como é que você proíbe trans dentro do exército se você é um pedófilo que traficava adolescentes? Sabe, não é uma discussão que eu gostaria de ter. Claro, a gente não está falando sobre a política, né? Eu gostaria de ver alguém derrotar esse sujeito no campo que é preciso. Quem nem prendeu o Bolsonaro? Eu não sei, eu fico pensando assim, eu não sou a favor de prisões, de um modo geral. A não ser por casos que a pessoa precisa realmente ser detida e ter o convívio com a sociedade cerceado, gente perigosa. Agora, pessoas que desviaram recursos, que não sei o quê, ou pessoas que nem o Bolsonaro, para mim, eu acho que a pessoa tinha que, de algum modo, perder o que obteve com aquilo desse modo, né? Me bastava isso, né? Manter essa pessoa dentro de uma prisão, não sei se é o que eu gostaria, não. Mas enfim. Até porque a gente a esquerda acaba se contradizendo com isso, né? Porque a gente acaba indo para essa questão do punitivismo. Punitivismo, pois é. Eu não sei, mas quem sou eu também? Nossa! Tu és a Laerte! Pois quem és tu? Fazer uma charge não é ter um poder de julgar. Claro, não, entendo. Não é ter o poder de julgar. Uma charge é lembrar uma coisa, é trazer uma ideia, propor uma bobagem interessante no momento adequado. Mas, enfim, é isso. Eu não estou... Uma das coisas que me incomodou quando me convidaram para fazer charge na Folha, fazer tiras, né? Era isso, era a ideia de que eu passaria a cagar regras, né? Dizer o que é, o que não é. Como talvez muitos chargistas ou chargistas se sintam, né? Não sei, eu gosto da minha categoria também. Eu acho que eu falei isso, mas eu não sei citar exemplos.
É que às vezes, claro, eu acho que até no mundo das artes, talvez, né? E das opiniões, do próprio jornalismo, né? Te dá um poder de ser alguém que está pautando, que está determinando, que está dizendo, e que aquilo passa a ser, né? Mas eu acho que as charges, por exemplo, elas fazem com que a gente reflita e de forma que atinge um maior número de pessoas do que algo formal, do que um texto, do que uma análise. Porque a charge usa do humor. Usar do humor é diferente de você usar argumentos e construir uma coluna. Você vai fazer uma coluna de opinião sobre o momento que estamos passando frente ao tarifácio. Você tem que começar a desenvolver e concluir. A charge não. A charge lida com uma ideia travessa, uma ideia moleca, que traz um momento para deixar as pessoas meio aturdidas. Assim. A ideia não é você convencer, nem fazer a pessoa raciocinar, não é raciocinar logicamente. Sim, sim. É fazer a pessoa raciocinar ilogicamente, né? Essa para mim é isso. E hoje numa sociedade imagética, né? Porque a gente se tornou hoje uma memética. também. Mais memética do que imagética, né? O meme também é uma forma de charge? É. Você falou de desenhar com palitinho. Sim, o boneco de palitinho. De um cartoon maravilhoso que pintou aqui agora. São duas pessoas de palitinho, assim. E uma fala, eu estou passando mal. E a outra fala, não, você vai ficar ok. E a outra fala, eu estou tendo um negócio, e cai. Aí, ela caída, ela fica um ok mesmo. Ah, claro. Um O e os bracinhos, as que se viram um K. Muito bom. É muito bonito isso, é uma sacada do cacete. E a pessoa não precisou nem saber desenhar um corpo humano. Eu não sei quem fez isso. Fui atrás, mas eu cheguei numa área de memes. Quem criou isso? Alguém criou, né? E essa questão da inteligência artificial, que agora tu falou, alguém criou, mas o que a gente também tá sendo agora é absorvido por essa questão das máquinas criarem, né? Se tá. E agora? Eu já fui absorvida faz tempo. Provavelmente fui mesmo. Quer dizer, todo o meu trabalho faz parte do que uma inteligência artificial absorve, né? Aprendizado gráfico, assim. Desenhe uma coisa que no estilo de... Laerte. E aí vai sair. Claro que faz. Desenhe uma coisa que nem no japonês. Isso. Lá, Ghibli, Estúdio Ghibli. É possível, sim. E agora? Como é que a gente desinventa isso? Isso, como a gente desinventa, como a gente enfrenta, né? Tu acha que precisa enfrentar? Tem que enfrentar, porque não tem outro jeito. A gente tem que lidar com isso, porque desinventar não dá. Fingir que ninguém fez nada, que isso não existe, é impossível. Então, tem que achar um jeito. Tem muita gente preocupada com a ameaça aos trabalhos, né? O trabalho, né? Em relação à inteligência artificial que vai... Faz bem estar preocupado, porque porque a ameaça não é só o trabalho, é o governo também. Pensa na possibilidade da inteligência artificial, assim como ocupar a área da criação de trabalho, ocupar a área de governo também, fazer planos, fazer projetos. Sim, escrever livros. E agora? Vamos terminar essa entrevista assim, cabisbaixo. Esse é um problema nas entrevistas gerais hoje em dia, assim, você termina para baixo. Assim. Mas é que a gente vai indo e caminha na borda do precipício, né? Quando a gente olha para baixo. E agora? Como fazer? Como a gente faz para sair daí? Ai, Laerte, foi muito bom conversar contigo, viu? Adorei. Muito obrigada, eu gostei de vir também. Eu que te agradeço, nossa, espero que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigada, Mafê, muito obrigada, pessoal. Esse foi CultivaCast com Laerte Coutinho, maravilhosa. Se vocês, assim como eu, gostaram desse papo, não esquece, curte, comente, compartilhe, engaje o nosso conteúdo, chame mais pessoas pra cá. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.
Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.